Bom sábado, irmãos. Que bom retornar aqui à Igreja da Vila Carmozina. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante para o momento em que nós vivemos. O título já foi falado aí, já foi passado, que é Descanso em Tempos de Crise. Quem é que acha que nós estamos vivendo em tempos de crise? Nós estamos vivendo em tempos de crise. Estamos num tempo bem difícil da nossa sociedade, do nosso planeta, da humanidade. E eu vou citar alguns pontos aqui, durante o nosso bate-papo aqui, o nosso estudo, alguns pontos onde a gente comprova que realmente nós estamos vivendo num momento muito crítico da nossa história. E esse momento crítico da história, ele não atinge somente a sociedade como um todo. Esse momento crítico da história atinge cada um de nós individualmente e fazendo com que a nossa vida pessoal também entre nesse processo de crise. E aí todos nós somos atingidos por essa crise que começou lá no início de toda a história que nós conhecemos, e é uma batalha cósmica que acontece todo o tempo, uma batalha entre o bem e o mal. Jesus, Deus, tentando transformar e cuidar de nós, nos mostrar o melhor caminho, e o inimigo tentando destruir, colocando esses empecilhos diariamente, constantemente na nossa vida para nos atrapalhar. Como encontrar descanso? Por exemplo, esses dias, nos últimos meses, uma das meninas lá que trabalham comigo, a esposa de um dos nossos engenheiros, viraram nossos amigos, engravidou. E agora, no 8º para o 9º mês, ela teve uma complicação no último domingo. O bebê teve que nascer antes do tempo. E o bebê está na UTI durante uma semana já, com um probleminha no coração, mas está se recuperando. Porém, a mãe de 20 ou 21 anos, acabamos de receber a notícia que hoje pela manhã o caso dela piorou e ela foi entubada. Na última vez que eu preguei aqui, eu contei a história da minha irmã que teve uma síndrome muito séria, alguns se lembram. E essa garota está com a mesma síndrome que a minha irmã teve. Chama síndrome HELP. Uma síndrome que ela é afetada por conta do aumento da pressão, e aí a pré-eclâmpsia vem e caminha para essa síndrome. E o corpo começa a entender que os sintomas da gravidez são um problema. E aí começa a se autodestruir. Então ela está com rins afetados, fígado afetado, pulmão afetado. Ela está entubada e fazendo hemodiálise. Uma moça de 21 anos. Então aqui um parêntese, orem por ela. Se chama Samile, o esposo Tiago e o bebezinho André Luiz. Então, orem por eles fervorosamente nas orações de vocês, todos os dias nas suas preces. Coloquem o nome deles lá. Porque há 9 anos eu vi Deus fazer um milagre nessa mesma situação. Deus praticamente ressuscitou a minha irmã. E eu tenho fé que Deus vai fazer a mesma coisa com essa garota neste momento. Então, não deixem de orar. Não deixem de orar por ela, pela Samile, pelo André, que é o bebezinho, e pelo Tiago, que é seu esposo. E aí, se nós tivermos mais alguma informação, eu passo para o irmão, e o irmão compartilha com a igreja, e nós vamos continuar orando. Para quem vocês puderem pedir oração por ela, nesse momento é muito importante. E o caso ele se agrava com uma velocidade gigantesca. Assim. Na quarta-feira, ela só estava na UTI para observação. Ontem ela já entrou em hemodiálise, o rim parou, o fígado não deu bom, colocaram o oxigênio e hoje pela manhã ela já foi entubada. Então é um processo assim que vai destruindo a mulher, a mãe. E aí nós precisamos orar para que Deus atue, porque é só milagre. Só milagre. E nós temos a tendência de sofrer. Quando a gente ouve e diz assim, agora está nas mãos de Deus, a gente sofre, porque nós somos falhos. Quando na verdade nós deveríamos, agora tá bom, deixa que agora vai resolver. Já que está na mão de quem sabe fazer, vai ser resolvido. E é essa fé que nós temos que ter. Ela está nas mãos do Senhor e Deus vai resolver essa situação. Amém? Afinal de contas, Ele criou. Ele sabe
como funciona essa máquina, e ele sabe onde pôr a mão para resolver melhor do que qualquer outro ser existente nesse universo. Vamos continuar aqui, então não esqueçam de orar pela Samile e sua família, tá bom? Muito importante. Você da internet que nos assiste também, ore por essa família, que eles realmente estão precisando. Orem por outra pessoa também, que para nós, que é o Igor, né? Que é o nosso, a gente passa lá com um podólogo, nosso Igor, e ele sofreu um AVC essa semana. E a gente sabe que o podólogo usa o quê? Suas habilidades manuais para poder trabalhar. Imagina se ele tiver uma complicação que tire essas habilidades. Além de ter um problema de saúde, ele vai ter um problema de financeiro, um problema de trabalho, e a vida vai bagunçar daqui para diante. Então, vamos orar por ele, pelo Igor, pela Samile e suas famílias, tá bom? Por que você falou disso agora, Rodrigo? Porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui no nosso tema de hoje. Tem tudo a ver. Inclusive, eu montei esse sermão, eu decidi falar disso para vocês, exatamente por causa desses fatos que aconteceram nessa semana. Eu ia vir aqui falar de outra coisa. E aí, no meio da semana, meu coração dizia assim, não é isso que tem que falar. Muda o assunto porque é outra coisa. A minha esposa até falou assim, nossa, você muda, vai mudar sim, de uma hora para outra. Vou mudar porque é o que eu estou sentindo. E os assuntos vieram acontecendo durante a semana e a gente precisa trazer um alerta para nós, aqui como povo de Deus, em relação a essas crises que acontecem na vida da gente. Nós vemos um mundo que está aí, cheio de pestes, o clima virou uma loucura. Semana passada, quase 200 mil pessoas ficaram sem luz por causa da chuva, por causa dos ventos. Ainda tem hoje perto de 30 mil pessoas sem luz durante uma semana inteira. E a gente está aí com uma previsão de que esses ventos e chuvas vão voltar nesse final de semana. Vocês ouviram uma notícia nos últimos dias que no deserto do Saara choveu tanto que inundou? Quando é que nós íamos ver isso? Achar que no deserto do Saara ia cair uma chuva tão forte que ia inundar aquele lugar e até mudar a paisagem. Há pouco tempo nós passamos por uma pandemia que transformou a nossa vida, sim ou não? Transformou. Alguém falar aqui que não foi afetado e que a vida continuou normal, tem alguma coisa errada e conta pra gente, porque a gente precisa entender como é que faz isso. Porque essa pandemia transformou a nossa vida. As pessoas estão cada vez mais egoístas, egocêntricas, olhando só para você. Quer ver um exemplo bem simples? Quando a gente sai no trânsito, para mim o trânsito é a prova maior de egoísmo que tem. Do ser humano, a maior. Porque não muda nada eu segurar meu carro aqui para alguém entrar na minha frente e eu continuar. Tem hora que você dá a seta para entrar, a pessoa entende assim, ó, ele vê a seta piscar e na cabeça dele assim, acelerar mais ainda. Porque a pessoa só está pensando nela, falando, eu tenho que chegar no meu horário, ele eu não quero saber. E às vezes aquilo que a pessoa faz no trânsito, não atrapalha só aquele que está querendo atrapalhar ele, outro, e é uma cadeia que vai atrapalhando. Esse é o egoísmo do ser humano. E a gente vive nesse mundo, desse jeito. Se eu perguntar aqui para vocês, nessa manhã, com certeza, aqui nesse lugar, pelo menos uma pessoa conhece alguém que perdeu a vida nos últimos 3 meses. Pelo menos uma pessoa aqui dentro conhece alguém que está num estado grave de saúde. Agora todo mundo já conhece, porque eu contei uma pessoa aqui, pelo menos. Pelo menos alguém que está aqui dentro conhece alguém ou tem na família uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que tem problemas com vícios e drogas. Alguém aqui dentro, com certeza, tem alguém que tem problemas no trabalho ou a falta desse trabalho. Pelo menos alguém aqui dentro dessa casa, dessa igreja, conhece alguém ou está com uma imensa dificuldade de colocar o alimento diário no seu lar. E às vezes a pessoa está sentada aqui, ao nosso lado, e nós não sabemos. Alguém aqui, com certeza, se irritou extremamente com uma pessoa querida nos últimos dias. E com certeza, todos nós temos dúvida do que vai acontecer com o nosso mundo, quando a gente pensa na humanidade, nos próximos dias.
Com certeza, todos nós estamos aqui em dúvida com o que vai acontecer com a política da nossa cidade e do nosso país. Com certeza, a gente está pensando no dia de amanhã, porque é o que a gente tem um pouco mais de controle. Porque o dia de depois de amanhã, muitos de nós dizemos assim, a Deus pertence. Mas esse ditado de a Deus pertence é uma forma de dizer assim, eu não sei o que vai acontecer. Faz sentido isso que eu estou dizendo aqui? Tem alguém aqui que não se encaixou em pelo menos uma desses itens aqui que eu disse? Se tiver, irmão, ore por nós, porque a sua vida está muito mais santificada do que de muitos aqui. Não tem. Vê o mundo em que nós vivemos, como está? A crise em que a humanidade se colocou, em que o inimigo colocou a humanidade, afeta ou não afeta o indivíduo? Afeta ou não afeta a minha e a sua vida diariamente? É esse quadro que Deus queria para nós? É esse quadro que Deus queria para os seus filhos, para a sua criação? Quando lá no Éden Jesus criou Adão, Eva e tudo que nós vemos no mundo, era esse o plano de Deus para nós? Sim ou não? De forma alguma. E aí um processo de crise se instaurou na humanidade que realmente afeta o ser humano. Rodrigo, você disse que o tema do seu sermão era descanso em meio à crise. Essa conversa sua aí está me deixando mais aflito do que descansado. Porque você está trazendo à tona problemas que a gente tem no dia a dia e que realmente faz sentido, eles existem. E agora eu estou até com o coração mais acelerado por conta disso que você está falando. Porque parece que a vida virou um negócio que eu não tenho mais como sair. E se você está tendo essa sensação neste momento, ou algo parecido com isso, é porque você é um ser humano de verdade. Mas tem saída para isso. Tem saída. E é isso que nós vamos estudar a partir deste momento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus, no capítulo 24. Mateus, no capítulo 24, traz um aglomerado de sinais bastante importantes para os nossos dias. Todos nós já conhecemos esse capítulo da Bíblia, porque é um dos capítulos mais pregados dentro da igreja adventista, inclusive, porque adventistas, né, aguardam o final dos tempos, a volta de Jesus. Então, nós estamos, não vou dizer cansados, mas estamos bem acostumados a ouvir sobre esse tema. Mas hoje eu quero trazer esse tema para uma condição diferente do nosso olhar, para uma análise um pouco diferenciada do que nós já estamos acostumados. Nós vamos ler aqui os textos, os versos do capítulo 24, vamos analisá-los um a um, mas nós vamos encaixá-lo com essa história do descanso em meio à crise. Como que um texto desse pode nos trazer esse descanso? Leia comigo aí no verso 1 em diante. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Percebe que Jesus começa o texto dele aqui no mesmo formato que eu comecei a nossa palestra, o nosso sermão dessa manhã, trazendo exatamente a situação difícil que aquele povo e aquele momento ia trazer para a vida daqueles discípulos que estavam perguntando para ele. Quando ele fala para os discípulos, está vendo o templo? Nada disso vai existir. Às vezes a gente olha e fala assim, não, é só uma previsão. Mas para os discípulos, que eram judeus,
isso era de extrema importância e preocupação. Porque o templo, para eles, era a essência da presença de Deus no meio do povo. Quando eles olhavam o templo, eles contemplavam a presença de Deus entre o povo. Tanto que hoje, lá no Muro das Lamentações, que ganhou esse nome, mas não é exatamente esse nome, que é uma fração do templo que ficou de pé, eles até hoje vão até aquele templo para orar e louvar a Deus ali. Porque eles entendem que ali está a presença de Deus. Imagina a aflição dos discípulos quando ouviram isso. Tudo que vocês estão vendo aí, ó, esse templo bonito, que vocês vão lá adorar o seu Deus, que é o meu Pai, vai deixar de existir. Na cabeça dos discípulos, isso virou algo muito complicado. E aí Jesus continua, o texto continua, diz assim, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí Jesus começa a mostrar para eles como essas coisas iam acontecer, como seria o final de todas essas coisas, para quê? Para que o seu coração pudesse ficar descansado. E aqui começa o nosso descanso em meio à crise, irmãos. Entendendo exatamente o que está acontecendo aqui no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler juntos aqui e vamos entender passo a passo do que está acontecendo, para a gente criar uma linha da história, da minha e da sua história, para entender em que momento nós estamos encaixados aqui e como nós estamos vivendo em relação ao que Deus está nos mostrando através do texto bíblico. Continue lendo comigo. Verso 4. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos parar aqui. Nós vivemos numa sociedade hoje que falar de Jesus ou ter um Deus é algo até que traz um certo status. Porque as pessoas procuram, falam, olha por mim, ele é um homem do Senhor, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que pode nos dar um alento aqui para uma vida melhor. Então, crer em Deus, as pessoas dizem isso, até traz um certo conforto para as pessoas na sociedade de hoje. Porém, quando Jesus está dizendo aqui, cuidado para que não vos enganem. Hoje, se você passar o canal da sua TV, quantos canais de religião tem lá? Se bobear, é um religião, outro não. Um religião, outro não. Religião, outro não. São tantos canais de religião que algumas operadoras de TV separaram um grupo de canais sequenciais só de religião. E sabe por que aconteceu isso? Porque as pessoas que assistiam outros canais diziam que isso atrapalhava na hora de escolher as suas programações. Agora, irmãos, todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Não. E muitos de nós, que sabemos da verdade, estamos sendo enganados por esses falsos profetas, que a gente vai ouvir já falar deles de novo. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque hoje nós estamos recebendo a maior enxurrada que o mundo já recebeu com engano através do próprio texto bíblico. Tem pastor coaching, tem pregador liberal, pregador dos novos momentos, pregador que olha e fala, Jesus te aceita do jeito que você é. Venha do jeito que é e Deus entende que você é desse jeito, está tudo bem. Só que não é bem assim. Deus te aceita do jeito que você é. Só que na hora que você tem contato com Ele, a transformação precisa existir. Tem que haver uma transformação, porque não há condições de viver uma vida real e plena com Deus sem que a sua influência transforme a sua vida. Isso é impossível. Aquele que diz que está diante de Jesus e não recebeu e não viveu uma transformação,
esse não está vivendo diante de Jesus como deveria. E o mundo está assim. O que importa é amar. Né? Toda forma de amor é válida. É assim? Não é. Pode ser que alguns que me ouçam lá pela internet possam até me cancelar. Não é esse o termo agora? O termo do cancelamento, né? Vão me cancelar até pelo que eu estou dizendo aqui. Mas não há. Não é toda forma de amor. É a forma de amor que Deus desenhou para nós. Cuidado para que não nos enganemos. Cuidado para que não tragamos para a nossa vida o que a sociedade diz ser normal, ser correto, ser natural, porque não é. Uma criança que nasce menino, ela tem que crescer e viver a vida de menino. Uma criança que nasce menina tem que nascer e ter uma vida de menina. Essa história de o vocabulário inteiro já não se encaixa dentro do que Deus determinou para as suas criaturas. E para aqueles que acreditam em Deus, não é assim que a vida caminha. Então, cuidado, nós temos que ter cuidado, porque estamos sendo enganados por essas doutrinas das ideologias, das militâncias e das coisas que não fazem sentido para a vida de um cristão. Porque quando a gente lê esse texto, a gente acha que está sendo enganado só pelas religiões. Não é. É pela sociedade. Pelo caminhar do mundo. Nós estamos sendo enganados com isso. E aceitando coisas que não deveríamos aceitar. As coisas, as pessoas sempre. Nós temos que sempre abraçar e aceitar as pessoas. Mas as coisas, as relações, as doutrinas, a forma de vida, não é assim que funciona. Então a Bíblia é bem clara. Cuidado para que não vos enganeis. Próximo verso. Porque virão, verso 6. Porque virão muitos. Não, verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar, de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Tem guerra no nosso planeta ou não? Tem uma guerra na Ucrânia que ela está acontecendo há tanto tempo que nem se fala mais nela. Já observaram? Observaram que os noticiários não falam mais da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Mas ela ainda continua. A guerra que está atacando a Síria e o Líbano está lá ainda. E agora a maior delas que está mais à tona. Israel contra o Hamas, lá o povo palestino. Há uma guerra constante no nosso planeta. E há uma outra guerra também, que eu acabei de dizer. Há uma guerra de ideologia. Há uma guerra de pensamento. Que coloca não só nações contra nações, coloca irmãos contra irmãos, famílias contra famílias, cônjuges contra cônjuge. Essa guerra que Deus está falando, Jesus está falando aqui, não é só a guerra bélica. É a guerra mental também. Espiritual e social. Que aí você pode dizer assim, não, mas eu estou distante desses momentos de guerra, meu país não tem guerra. Tem sim. Aqui nesse país nós temos uma guerra ideológica, uma guerra espiritual constante, que hoje é capaz de você falar o que você pensa, você apanhar na rua. E aqui eu não estou dizendo de um lado ou do outro. E essa guerra é dos dois lados. Às vezes quem pensa igual a mim também é meio estressado, e aí passa a mão no outro lá, que não deveria. Perde o caminho e essa guerra vira essa loucura. Nós estamos vivendo exatamente este momento. Vamos continuar lendo aqui, ó. Lá no final, no verso 9. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a
Muitos. Vamos por partes aqui. Você vai dizer para mim assim, não, Rodrigo, nós vivemos num país que é laico, que é um país que não tem uma religião definida, tecnicamente, e que cada um pode ter a sua própria crença. Tem universitário aqui nessa igreja? Hã? Tem? Esse mês? Tem universitário aqui. Eu já fui universitário, minha esposa já foi, um monte de gente que já estudou. Quem aqui nunca teve problema com o sábado? Quem nunca teve que explicar para alguém o porquê você não ia comparecer, ou não podia estar numa aula, ou não podia fazer uma prova naquele dia? E quantas vezes você foi retalhado por conta disso? Eu fui. Eu tive um professor que eu não podia fazer as aulas, eu mudei de colégio, eu fazia um colégio técnico de eletrônica, eu mudei de colégio e eu tinha que fazer algumas aulas de adaptação para encaixar a carga horária. E aí, a carga de matérias. E aí, quando eu fui conversar com o professor, porque eles colocaram uma aula de sexta-feira, ele falou assim, não, você está reprovado já. Eu falei, não, mas eu não posso vir porque é sábado. E não, você está reprovado. Aí tem toda uma história que fui falar com o coordenador, enfim, consegui com que eu fizesse as aulas dele e as provas em outro dia, com outras turmas. No dia da prova final, ele entregou a prova para a sala inteira. Quando chegou na minha, ele falou assim, peraí que a sua é outra. Entregou a de todo mundo. Aí foi lá, quando ele entregou de todos, ele foi lá e tirou a minha e me entregou. A prova de todo mundo tinha 2 folhas. 2 folhas. A minha tinha umas 5 ou 6. Era uma aula de matemática. E eu fazia eletrônica, então imagina o nível, né? Bem técnico, bem difícil. Quando eu virei a prova, ele colocou o mais difícil que tinha da matéria para eu responder. Ele ainda falou assim para mim, nem adianta olhar para os lados que a sua prova é totalmente diferente de todos. Ele falou assim, eu faço prova ímpar e par e a sua. Bonitinho, né? Quando eu terminei a prova, fui um dos primeiros a terminar a prova, levei para ele e falei assim, tá aqui, professor. Ele falou assim, tá bom, virou a prova e colocou lá. Só que das outras pessoas que tinham saído já, ele estava corrigindo na hora e dando a nota. Eu falei, não, você vai dar a nota agora. Ele, não vou não. Não, vai sim, você fez todo mundo, você vai dar a nota agora, vou esperar aqui. Aí ele falou assim, não vou te dar a nota, depois você vai ver. Eu falei, aí eu era mais menino, e hoje eu acho que eu não devia ter dito assim, mas eu disse. Eu disse para ele assim, eu sei por que o senhor não quer corrigir minha prova, porque o senhor não quer me dar a nota máxima, e eu tirei nota máxima. Aí ele, como você tem tanta certeza disso? Foi porque eu estou fazendo a vontade de Deus, e Ele é muito maior do que o senhor. Esse homem me olhou com ódio. Aqui, ó. E serão odiados. Ele me olhou com ódio tão grande que ele ia corrigir na prova, a caneta parecia que ia rasgar o papel. Aí ele ia, foi dando certo. Algumas ele voltava, olhava. E aí eu, menino, não deveria ter feito isso. Eu falava assim, pode ficar tranquilo, professor, tá certo. Ele ficava com mais ódio ainda. Quando terminou, na última, ele deu ok e falou assim, pronto. Eu falei, não, falta dar a nota. Eu quero que o senhor dê a nota. Não precisa, você já viu que está corrigido? Eu falei, não, eu quero ter o prazer de ver o senhor dar nota 10 para mim aí. Aí ele deu a nota e falou assim para mim, eu não quero nunca mais te ver nas minhas aulas. 3 anos depois, a minha irmã foi fazer aula com ele. Quando ele leu o nome dela, ele lembrou, você é irmã do Rodrigo, né? Só que minha irmã é mais maleável, mais gente boa, e foi bem nas aulas dele. Foi tranquilo, ela não teve que fazer aula de sexta-feira. Mas ele não esqueceu de mim. Por quê? Porque eu era guardador do sábado. E depois eu descobri que ele era de uma religião que detestava os que seguiam a Bíblia. A gente vive ou não vive essa perseguição que está aqui em Mateus 24? Isso é minha história. Agora imagina quantas, se nós pararmos aqui para cada um contar uma, todo mundo tem uma história dessa. Muitos serão odiados por causa do meu nome. Está aqui, está no texto bíblico. Está acontecendo isso. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Levantar-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Nós já falamos disso aqui no detalhe. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse amor que está aqui, no texto original, no grego original, é a mesma palavra usada lá em João, em 1 João, que fala que Deus é amor. É a mesma palavra. Então esse amor que está aqui, a gente pode realmente traduzir para o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, Deus se esfriará de quase todos. Estamos ou não vivendo este momento? Sim ou não? Então, irmãos, nós podemos chegar à conclusão aqui do quê? De que Jesus está voltando. Jesus está às portas de chegar a este mundo para nos levar. Jesus está à beira de abrir as nuvens e chamar os seus escolhidos. Tudo isso que nós lemos são textos que mostram a parte ruim da sociedade, a parte ruim do mundo, a parte ruim da nossa história, do momento em que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, nos dá a plena convicção de que o nosso Salvador está voltando para nos tirar desse mundo em destruição. Sim ou não? É nisso, irmãos, que está o nosso descanso. Não importa a crise que nós estejamos passando. Não importa o problema que nós estejamos vivendo. Isso tudo que o nosso mundo está passando e que está acontecendo é porque está acabando e Jesus está voltando. Não é por acaso. E eu e você não estamos aqui porque precisamos sofrer, ou porque eu sou um coitado, e que a vida não me alegra, não me atende, a vida não me dá nenhum benefício. Não, é porque realmente nós somos filhos de Deus e vamos viver isso aqui, para que um dia possamos vê-lo vindo em glória e luz nas nuvens dos céus. Porque o que está lá em Apocalipse 21, diz o seguinte para nós. E esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Apocalipse 21, no verso 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Vou ler um pouco antes. Diz assim, ó: vi também a cidade santa, lá no verso 2, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é uma promessa, irmãos, que se eu e você confiarmos, vai nos trazer descanso em meio à crise. Porque tudo que nós estamos passando aqui vai acabar. São as primeiras coisas que passarão. E tudo vai acabar, inclusive os problemas que você tem na sua vida hoje. As dores que você passa hoje, as lágrimas que escorrem dos seus olhos hoje, a ansiedade que você vive, a depressão que você tem, a falta de trabalho, a falta de amor, a solidão, tudo isso vai acabar, porque um dia Jesus vai vir nos buscar nas nuvens dos céus para morar com Ele eternamente. Essa é a certeza do cristão. Essa é a certeza daqueles que amam a Deus. Olha o que Ellen White diz no livro Conselhos sobre Mordomia. Dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. As sepulturas se abrirão e os mortos sairão vitoriosos, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade. Nem a morte vai vencer aqueles que acreditam no poder e no sacrifício de Cristo Jesus. Não tem crise, não tem dor, não tem morte que vença o poder de Deus na minha e na sua vida.
Não há, irmãos. E é nisso que nós devemos repousar o nosso coração. Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. Jesus Cristo não morreu à toa na cruz. Não morreu lá por acaso. Ou só para um ou para outro. Morreu por todos nós. E o texto é bem claro. Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. A alegria minha e sua, a gente pode viver felizes aqui. A gente pode viver numa vida maravilhosa nesse mundo até. Eu amo a vida que eu tenho. Amo viver com a minha esposa, amo minha família. Estou no melhor momento da minha vida. O momento mais feliz da minha vida. Minha esposa é a melhor companheira que Deus poderia me dar. Mas nada do que nós vivemos aqui hoje se compara ao que Deus vai nos dar na eternidade. Nada. Nada. E se você vive uma vida difícil, aguenta mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho. Jesus está voltando. Isso tudo vai acabar. Confia. Tenha plena fé. Só que o texto de Mateus 24, e eu não terminei de ler com os irmãos, eu vou voltar lá e vou ler a última parte. Para que esse Jesus surja no céu, no verso 13, diz assim, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será. Então, primeiro ponto, irmãos, para nós vivermos essa bênção, recebermos o galardão de Deus, quando Jesus voltar para nos buscar, precisamos neste momento perseverar até o fim. Não desista da sua fé. O inimigo quer destruir a sua fé colocando problemas todos os dias. O inimigo quer tripudiar em cima do que você crê. Ele quer tirar da sua frente, chegar na sua frente e dizer assim, ó, tá vendo? Você crê num Deus que não te ajuda. Olha a sua vida como está. Olha que problema você está vivendo. Se Deus te ajudasse, a vida não seria assim. Por que Deus é tão maligno com você e permite que a sua vida seja desse jeito? Por que Deus não vai lá e tira a Samile daquele leito neste momento agora? É isso que o inimigo quer pôr na cabeça das pessoas. Mas se eu e você não perseverarmos na fé e entendermos que neste mundo nós teremos aflições, mas o mundo já foi vencido pelo Jesus que morreu na cruz do Calvário, se nós não perseverarmos nessa fé, não seremos salvos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo e viverá a eternidade com Jesus. Quantos aqui querem que Jesus volte o mais rápido possível? O texto termina dizendo aqui, ó. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Você quer que isso tudo se torne uma realidade na sua vida, na minha também, na vida da sociedade, na vida desse mundo? Nós precisamos pregar sobre isso a quem não conhece, irmãos. Olha o que Ellen White diz. No Grande Conflito, página 612, ela diz assim, ó. A obra final de pregação da mensagem de Deus será realizada com poder. Aqueles que proclamam a mensagem final, olha só, terão o descanso que vem da certeza de que estão cumprindo o propósito divino. O que ela fala aqui? Descanso. Só acreditar, irmãos, não é o suficiente para que o descanso venha neste momento de crise. Pregar o evangelho ao quem não conhece é o que completa esse processo e nos coloca numa condição de descanso e certeza de que Jesus vai voltar.
a gente precisa ter muito claro em nossa vida que o propósito da pregação do Evangelho, o propósito da missão, a fé e o sacrifício de Cristo são a nossa certeza de descanso em meio à crise. Mateus 28. Tem uma ordem para nós. Que diz assim. Mateus 28, lá no verso 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa missão. Quer ter descanso em meio à crise? Quer ter descanso no momento que você vive hoje? Tenha o propósito da pregação do Evangelho. Mantenha perseverança na fé. E viva debaixo do sacrifício de Cristo. Pois esse Cristo um dia vai vir para nos livrar de todos os nossos problemas. Porque lá em Mateus 11, 28 diz assim, não precisa abrir. E nós vamos fechar com esse pensamento. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. É com essa promessa que eu quero que a gente encerre o culto dessa manhã. Todos aqueles que se colocarem nas mãos do Senhor nessa manhã, entregarem a sua vida por completo a esse Deus. E quando eu falo por completo, é por completo mesmo. E permitir que esse Deus faça o que bem entender com a sua vida. E se Ele entender que você deve pregar, você deve sair e falar disso que Ele faz na sua vida para outras pessoas, que Ele faça, porque essas pessoas encontrarão o descanso em meio à crise. É Isabela, né? A Isabela vai cantar uma música agora. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui à frente, não vou fazer apelo para você se levantar, mas eu vou fazer um convite para que enquanto ela cante, não importa a letra que ela esteja cantando, se conecte a Jesus nesse momento e faça aí uma revisão da sua vida. Entenda em que momento a sua vida está e o quanto você precisa se abrir para que Jesus atue e te coloque nessa condição de um dia vê-lo nas nuvens dos céus e se alegrar dizendo: eis que vejo o meu Salvador a quem eu tanto aguardava. Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do Teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo.
renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura, com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém. Oremos. Santo e bom Deus, aqui tem uma parte do teu povo nessa manhã que só o Senhor sabe o que tem no coração de cada um de nós. Só o Senhor sabe o que cada um de nós estamos passando nessa manhã, nos últimos dias, na nossa vida. Então, Senhor, queremos pedir que fortaleça a fé na mente e no coração de cada um de nós. Mostre, através do teu Santo Espírito, o quanto o teu sacrifício na cruz é real e o quanto crer no teu sacrifício e fazer a tua vontade pode nos colocar numa condição de descanso, mesmo em meio a um mundo tão bagunçado no qual nós vivemos. Que o teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós nessa manhã, sobre cada família aqui representada, para que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. E que possamos, ao sair dessa igreja, deste templo, levar conosco a convicção de que muito em breve vamos ver teu Filho vindo nas nuvens dos céus. Coloque em nós o objetivo de levar essa mensagem a quem não conhece, para que muitos mais possam viver o que nós estamos vivendo, sentir o que nós sentimos, e que possam muitos mais participar dessa bênção de sermos chamados de teus filhos. Nos dê um bom restante de sábado sob a tua companhia. Nos leve com segurança aos nossos lares. Que se um dia nós aqui, nessa igreja, não nos virmos mais neste mundo, que um dia possamos, em muito em breve, nos encontrar lá debaixo da árvore da vida,
no jardim das mansões celestiais, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.